Hoje vamos falar sobre a tosse persistente em crianças. O problema é muito comum, atual e realmente diminui a qualidade de vida, porque uma criança que está sempre tossindo sofre com isso e começa a assustar e irritar seus pais. É muito comum, praticamente nenhuma família escapa da tosse persistente em crianças, mas os pais raramente sabem o que fazer com isso, porque nem todos os médicos conhecem a tática para lidar com a tosse persistente. Mas vocês, pais, que se preocupam com a imunidade e a saúde de seu filho e decidiram assistir a este vídeo para entender o problema, estão de parabéns. E hoje vou contar a vocês quais ações devem ser tomadas para lidar com a tosse persistente. A primeira coisa que quero contar a vocês é que a tosse crônica é um sintoma. Mas hoje estamos falando com vocês não sobre a tosse crônica, mas sobre a tosse persistente. Bem, não importa que tipo de tosse seja, né? Aguda, persistente ou crônica, é um sintoma. Sintoma de alguma doença. E a principal tarefa de vocês, como pais e médico tratante do seu filho, é entender de qual doença a tosse é um sintoma. Os principais problemas que podem desencadear uma tosse persistente são as alterações inflamatórias na garganta da criança, na laringe. Muito frequentemente, o gotejamento do nariz para a garganta, devido a problemas com as adenoides, devido a problemas com os seios nasais, causa desconforto. O muco começa a escorrer pela garganta, o que o incomoda e provoca uma tosse persistente. Podem haver problemas com as vias respiratórias inferiores, bronquite crônica, taquidispneia, podem haver refluxos, vômitos do estômago para o esôfago, isso irrita a membrana mucosa da garganta, pode haver uma reação ao ar inalado, como um processo alérgico oculto. Muitos fatores podem desencadear uma tosse persistente. Existem 56 causas para a tosse. Por isso, às vezes é simples de entender, mas nem sempre. Normalmente, eu examino meus pacientes passo a passo. Na primeira rodada, eu sempre verifico a condição da garganta, excluo problemas com as adenoides, excluo inflamações nas orelhas se a criança tiver mais de 6 anos. Nós sempre fazemos um raio-x do tórax para excluir doenças inflamatórias das vias respiratórias inferiores. Conectamos os pediatras, ouvimos as vias respiratórias inferiores para descartar traqueite, bronquite, pneumonia, etc. E se encontrarmos algo na primeira rodada, prescrevemos definitivamente o tratamento adequado para a doença que encontramos e depois avaliamos o resultado. Se não conseguimos lidar com o problema na primeira rodada, na segunda etapa, eu excluo a alergia, excluo definitivamente os refluxos do estômago para o esôfago e excluo problemas com a glândula tireoide. Pode haver muitos desses ciclos de investigação, mas o mais importante é ir até o fim. Se a tosse persistente persistir na criança ou se tornar crônica, é absolutamente necessário tentar chegar à raiz do problema. Identificamos o problema e tratamos a tosse. Certamente, enquanto você está procurando essa doença que causa tosse persistente, você precisa ajudar a criança, você precisa umedecer as vias respiratórias. Primeiro, a tosse diminui. Segundo, o sistema imunológico é fortalecido em todo o sistema respiratório, que ajudará a combater a tosse crônica por conta própria. Cuidar da temperatura e umidade do ar ao redor é muito importante. Para o bom funcionamento das vias respiratórias e do sistema imunológico, a temperatura do ar em casa deve ser de 20 a 22 graus, não mais, garantindo a umidade adequada. A umidade deve ser de 50% a 60%. Se esses resultados forem alcançados, a tosse geralmente passa logo em seguida. Portanto, é imprescindível fazer isso. A segunda coisa que eu prescrevo obrigatoriamente são inalações, pelo menos sobre o vapor físico. Quando a criança respira vapor físico com a ajuda de um inalador de compressor ou nebulizador, as vias respiratórias são umedecidas, o reflexo da tosse diminui e a função do sistema imunológico local é fortalecida. Às vezes a tosse nesta fase também passa. Se identificamos problemas nas vias respiratórias inferiores ou na garganta, adicionamos algo à inalação de solução salina. Mas para começar, vocês pais, antes mesmo de consultar um médico, podem prescrever essas inalações para a criança. Em geral, eles são totalmente seguros, inofensivos e bem tolerados por todas as crianças.
Se você umidificou o ar ao redor, baixou a temperatura, fez inalações, mas mesmo assim a criança ainda sofre muito com a tosse, especialmente à noite, o pobre não consegue dormir, sofre, você não consegue dormir, acorda, então essa tosse pode ser bloqueada. Sob a condição, é claro, de que um pediatra já o ouviu e excluiu quaisquer problemas com os pulmões, com os brônquios. Então não é preciso expelir o muco e a criança não vai se sufocar com ele à noite se bloquearmos a tosse. Aquele tosse seca, prolongada, irritante que atrapalha a vida pode ser bloqueada com medicamentos específicos. Antes eram usados medicamentos à base de codeína, eles ainda são vendidos, mas estamos nos afastando disso agora. Existem remédios modernos que nos permitem bloquear a tosse prolongada, a tosse irritante, a tosse perturbadora no nível central, mas são medicamentos sem codeína. Toda farmácia os conhece e os oferecerá em uma certa variedade. Você pode comprar e usar, pelo menos dê esses medicamentos antes de dormir para que a criança durma melhor. Quando a criança dorme mal, seu sistema imunológico é prejudicado. Vamos resumir. Tosse, um sintoma de alguma doença, é necessário encontrar a causa que provoca a tosse. Até o momento em que você identifica essa causa, você otimiza as condições em suas casas, temperatura e umidade. E você começa a fazer inalações. A coisa mais simples é sobre o vapor, ou você pode até usar água mineral salgada. E procure o problema, se houver alguma dúvida, escreva nos comentários. Desejo-lhe saúde, desejo-lhe evitar problemas com tosse pesada. Vejo vocês, tchau.